Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas mais 7 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode participar e enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto. 978293776, o número já está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre, você tem a opção de enviar a sua mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto mesmo. Mas com a câmera do seu celular, você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui na nossa revista eletrônica, que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Emendas impositivas, confira as verbas destinadas ao município realizadas pelos vereadores Jorge Schneider e Juscelino da Barbarense. Vereador Paulo Búfalo, presidente da Comissão Permanente de Cultura, analisa o trabalho realizado no último ano. O quadro Na Ponta do Lápis te dá dicas para economizar na hora de comprar o material escolar. E você está pensando em viajar e levar o seu animal? Saiba as recomendações com uma veterinária ao vivo no quadro É o Bicho. E tem esporte também aqui no nosso Câmara Total, porque daqui a pouco a Ponte Preta entra em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir da 1h da tarde. Tem entrevista também com o Giovanni Augusto, meia do Guarani, o Bugre que está para estrear no Campeonato Paulista neste fim de semana. Então já a gente fala também sobre o esporte da nossa cidade. Mas antes, olha só, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, criou a opção Revisão da Vida Toda, de uma forma online. É uma maneira do aposentado não precisar entrar na justiça. Então, sobre auxílios, pensões, contribuições que são realizadas no último século, eu aciono a repórter Dalila Pereira, que está ao lado de um advogado e que tem mais informações. Então, Dalila, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas, pela TV ou pelo YouTube aqui da TV Câmara. Começo de ano 2023 aí, primeiro mês, muita gente aí se programando para juntar seus documentos, juntar seus papéis para se organizar, para fazer sua aposentadoria. Será que tem mudanças esse ano? Eu sei que tem a novidade da revisão para a vida toda. Não sei se vocês aí ficaram sabendo, a gente vai explicar aqui os detalhes. E eu trago hoje o Leandro Nagliatti, advogado, 12 anos aí de experiência em previdência. Leandro, quem for se aposentar esse ano vai ter mudanças, tem que se programar para uma coisa nova. Obrigado, eu já deixo aí o microfone com você. Bom dia, eu quem agradeço. As alterações na regra da Previdência agora para 2023 são na aposentadoria por idade, onde agora a mulher tem que somar 62 anos e o homem 65. Na aposentadoria por pontos, o homem tem que somar 100 pontos e a mulher 90. O que seriam esses pontos? É a somatória da idade mais o tempo de contribuição, e aqueles que já adquiriram o tempo de contribuição, no caso da mulher que já possui 30 anos, se ela tiver 58 anos e meio de idade, e o homem 35 anos mais 62 anos e meio de idade, pode requerer aposentadoria. Olha aí, temos aí essas mudanças que o Leandro contou aqui pra gente. Tem que ficar ligado nesses detalhes, né, Leandro? Para na hora não se perder aí na papelada, né? Exatamente. É necessário ficar atento a essas alterações e poder entrar no aplicativo ou no site do INSS. Lá não precisa ser advogado para poder fazer essa pesquisa, e o INSS disponibiliza uma simulação para ver qual a melhor forma e qual a melhor data para poder aposentar. E agora a gente também tem a questão da revisão para a vida toda.
É uma revisão da vida toda. É uma mudança que ocorreu aí, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. E quem não entendeu do que se trata, o que é aí essa revisão da vida toda? A gente tem que ficar ligado nisso daí. Isso, a revisão da vida toda cabe praticamente para todos aqueles que aposentaram entre 99 e 2019. Na reforma da Previdência que teve em 99, ela diz o seguinte: poderia as contribuições a partir de julho de 94 até a data da aposentadoria, observando que tem que ser antes de novembro de 2019. Muitas dessas pessoas que aposentaram nesse período, as maiores contribuições foram anteriores a julho de 94. Valores anteriores, o que dá um aumento na aposentadoria aí de 50% até 80%. O que não pode esquecer é que muitas dessas contribuições, né, tem que ser feita uma análise minuciosa e um cálculo anterior, porque se essas contribuições anteriores a 94 forem menores, pode ser que jogue a aposentadoria lá para baixo. Então tem que ficar bastante atento, senão pode ser que é um prejuízo aí para o aposentado. Então, não é para todo mundo. Não já achar que já está incluso, já vai ter um aumento. Tem que ir atrás aí de um profissional para fazer essas contas, né? Exatamente. Praticamente todos vão ter direito à revisão, porém tem que observar se vai dar valor positivo. Então, nada melhor do que um profissional para fazer essa análise correta para não ter prejuízo no futuro. E quem que eu devo procurar nessa hora? Um advogado, um contador? Eu preciso entrar com algum tipo de ação? Essa novidade aí do Supremo mudou essa questão? Não necessariamente tem que contratar um advogado ou um contador, mas sim uma pessoa que tem conhecimento da Previdência e consiga realizar esses cálculos. Porque o próprio pedido administrativo não precisa, né, ser representado por advogado perante o INSS. E assim, todos os benefícios do INSS, morte, invalidez, auxílio-doença, elas podem ter direito a essa revisão da vida toda? Sim, todos os benefícios possuem esse direito para a revisão da vida toda. O que tem que ser observado também é o prazo decadencial. Tem que ter concedido esse benefício nos últimos 10 anos. Se já passaram 10 anos, né, do pedido da aposentadoria ou do recebimento da aposentadoria, aí já decaiu, não pode mais pedir essa revisão. Mas assim, quem trabalhou durante esse período aí que você já citou, mas não tem o registro, tem como comprovar? Tem alguma maneira? Como é que a pessoa pode fazer isso? Sim, tem como comprovar. Desde que exerceu atividade remunerada, pode ser que consiga recolher esses valores atrasados. Aí tem que ser efetuado um novo cálculo, um valor de multa por recolhimento em atraso e ver também se compensa esse valor para ver se vai dar positivo, né, no recebimento futuro. Talvez esse valor que porventura teria sido recolhido lá atrás, pode ser também que jogue o valor da aposentadoria para baixo. E falando assim, então essa revisão não é automática, né? Não tem que ir atrás, não pode, tem que entrar na justiça, não pode esperar cair do céu. Não, a revisão não vai ser feita automaticamente. Pode ser que seja concedida, pode ser aceita administrativamente pelo INSS, mas o que a gente orienta é entrar judicialmente, pois a questão já está pacificada. Em caso de aposentadorias especiais, tem alguma diferença? Não, não tem nenhuma diferença, né? O que mudou agora, após 2019, na aposentadoria especial, é que hoje existe uma idade mínima, né? Que no meu entendimento praticamente acabou com a aposentadoria especial. Por mais que permaneça 25 anos de contribuição, mas com a idade mínima 60, quem dá início hoje na atividade especial pode ser que tenha trabalhado aí 40 anos. Então é um prejuízo imenso para aqueles que exercem atividades insalubres. Essa questão da revisão da vida toda já estava rolando aí há muitos anos, não é mesmo? Sim, essa revisão da vida toda está tramitando há mais de 18 anos. Aí depois passou para o Superior Tribunal de Justiça, depois do Supremo Tribunal Federal. Ainda não teve o trânsito em julgado, que a gente entende ainda que vai haver alguma modulação. Pode ser que o STF indique ou decida que quem entrou vai ter direito a essa revisão, quem não entrou ainda não vai ter mais. Então isso ainda é uma incógnita. Então por isso que a gente orienta. Quem não fez ainda, né, que rapidamente busque um profissional e entre com o processo para evitar que o STF module
essa entrada ou essa discussão com relação à revisão no futuro. E por que ela é tão complicada? Por que ela está há tantos anos aí sendo analisada? Qual a complicação dela aí que já está aí há quase 20 anos, 18 anos, como você falou? Nós juristas entendemos que é direito do aposentado, então tem que rever. O que a União, no caso do governo, alega sempre é o quê? O valor que isso vai gerar, né, nos cofres públicos. Porém, esses aposentados contribuíram, passaram a vida contributiva dele, contribuindo com o valor que teriam direito a receber. Então, nada mais justo, né, mais justo do que um aumento na aposentadoria dessas pessoas. E quem ficou aí interessado nessa questão, ouviu aí, está tentando entender qual o primeiro passo? É juntar os documentos? É consultar um profissional? Qual a melhor coisa a se fazer nesse momento agora? A melhor coisa a fazer é relembrar se antes de 94 os valores eram maiores. Muitas pessoas contribuíam no valor de 20 salários mínimos anterior a 94, né, para ver se compensa. Depois analisar a carta de concessão, que é o documento oficial na época da concessão da aposentadoria, e também o CNIS, que é um documento oficial do INSS, onde consta todo o período contributivo e os valores. E a partir desses documentos fazer uma análise se realmente compensa. Nós estamos aqui com o Leandro Nagliatti, advogado, e com muitos anos aí de experiência em previdência. Leandro, tem alguma outra dica para dar nesse momento? Alguma informação que é muito importante para o trabalhador saber nesse momento aí da revisão da vida toda, ou mesmo quem vai se aposentar de forma tradicional? A dica que a gente dá é buscar seus direitos, entrar no site do INSS para poder fazer a simulação, se compensa ou não aposentar agora e quanto tempo falta. E a dica mais importante é nunca deixe de contribuir, porque sempre tem reforma, sempre vamos dizer assim, é prejudicial entre aspas para o aposentado, cada vez é mais difícil, então nunca deixar de contribuir, porque a hora que chegar o momento de aposentar, talvez um mês faça falta. Leandro Nagliatti, obrigada pelas informações. Espero que tenha tirado a dúvida do pessoal aí, né? Eu que agradeço, estamos à disposição. TV Câmara fica de portas abertas aí para você voltar e falar de um outro assunto em outro momento. Gabriel, deu para entender aí os detalhes dessas mudanças? Espero que tenha tirado as dúvidas do nosso telespectador que está acompanhando aí a programação da TV Câmara Campinas. E eu volto com você nos estúdios. Sem sombra de dúvidas, informações importantíssimas que foram passadas então nesta manhã. Muito obrigado, Dalila Pereira, por todas as informações e também, claro, a disponibilidade do tempo e essas informações que foram passadas então para o Leandro Nagliatti, ele que é advogado, falando então sobre essa revisão para toda a vida então, para você que é aposentado e a importância dessa contribuição. 11 horas mais 20 minutos, hora de falar sobre emprego, mas para você que quer aqui na região, hora de conferir as vagas que estão disponíveis no PAT da cidade de Hortolândia. O posto de atendimento ao trabalhador de Hortolândia oferece uma vaga para atendente de loja, uma para professor de inglês, 10 para operador de empilhadeira, 400 vagas para operador de telemarketing ativo, uma para motorista de automóveis e uma para ajudante de eletricista. O PAT solicita aos interessados que se candidatem às vagas pelo aplicativo do Sistema Nacional de Emprego Fácil ou pelo site Emprega Brasil, ambos do governo federal. Já para quem preferir se candidatar presencialmente, o PAT fica dentro do Hortofácil, localizado na rua Argolino de Moraes, número 405, na Vila São Francisco. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. É necessário levar carteira de trabalho, digital ou impressa, carteira de identidade e CPF. Para mais informações e orientações, o telefone do órgão é 19 3965 1400, ramal 8912. E além dessas vagas da cidade de Hortolândia, nós temos também as vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Você acessa
cepat.campinas.sp.gov.br. Nesta terça-feira, 150 vagas estão disponíveis, elas já estão aqui na minha tela, então olha só, nós temos ajudante de obras, ajudante de pintor, armador, atendente do setor hortifruti granjeiro, auxiliar de limpeza, tem auxiliar de limpeza para pós-obra, auxiliar de logística, auxiliar financeiro, para quem é carpinteiro, tem também encanador, e se você reparar, nós temos do lado de cada vaga o número de cada uma delas. Então, por exemplo, para encanador, nós temos 15 vagas, fundamental incompleto. Depois você tem ao lado também outras colunas como o salário, o bairro onde fica esta empresa, a cidade também desta empresa. Então, você que está disponível para o mercado de trabalho ou você que quer mudar de área, nós temos 150 vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Lembrando que o CEPAT ele oferece também mais de 2.000 vagas em cursos de qualificação. Então procura o CEPAT Campinas, são 2.010 vagas para curso de qualificação profissional. Todos esses cursos são de forma gratuita, então não deixe de conferir. Tem para pedreiro, operador de empilhadeira, operador de caixa. Então confere, cepat.campinas.sp.gov.br, você tem acesso a todas essas vagas para você poder se candidatar e concorrer a uma delas. Hora das notícias da metrópole de Campinas. Vamos falar um pouquinho sobre cultura, porque a partir de hoje, dia 10, terça-feira, o Museu da Imagem e do Som, o MIS, aqui da cidade de Campinas, inicia o Festival de Verão com uma programação especial para as crianças, para os adolescentes. Foram selecionados 21 filmes de animações, tem produções premiadas nos mais importantes festivais de cinema do mundo, como Cannes e Veneza, passando também por vencedores da estatueta do Oscar, hein? Então, para você anotar, Miss Campinas, que fica na rua Regente Feijó, número 859, no centro aqui da cidade de Campinas, tem capacidade para 72 pessoas, a entrada é franca, gratuita, só que você precisa retirar este ingresso com meia hora de antecedência para o espaço poder se adequar. Para você poder conferir quais são os filmes, os horários desta primeira semana, você vai acessar o site da prefeitura, que é o portal.campinas.sp.gov.br. O site está aqui embaixo da sua tela, portal.campinas.sp.gov.br. Se você for em notícias, já está lá sobre o Miss Campinas e você tem acesso toda a semana, essa primeira semana, sobre os filmes e os horários que serão exibidos sempre à tarde no Miss Campinas, tá certo? Bom, agora 11 horas mais 25 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque o vereador Jorge Schneider detalhou para a nossa equipe a destinação das emendas impositivas que ele protocolou para o orçamento agora de 2023. Então confira. O vereador Jorge Schneider focou as emendas impositivas dele para as áreas da saúde, esporte, serviços públicos, assistência social e cultura. 2,7 milhões de reais serão distribuídos para projetos e propostas determinados por ele. Basicamente, será tudo em volta da saúde, porque tudo aquilo que nós trazemos ou é ação para restabelecimento de saúde ou para a prevenção de doenças, contra doenças, né? Na saúde, o parlamentar optou por dar prioridade aos centros de saúde Integração, na Vila Castelo Branco, São Bernardo e Aurélia, além de programas da Secretaria Municipal de Saúde e os hospitais Mário Gatti e PUC Campinas. Nós ouvimos os coordenadores de postos de saúde, porque é muito fácil vir aqui como vereador e criticar o que está errado na saúde. Não, eu fui e conversei com os coordenadores e perguntei a eles o que eu posso ajudá-los a melhorar o atendimento à população. E eles me deram uma série de problemas que tinham nos postos e nós vamos, através dessas emendas, procurar solucionar para aí sim nós exigirmos uma melhora no serviço da saúde em Campinas.
No esporte, o vereador destinou verba para a construção de uma pista de skate na Vila Padre Manuel de Nóbrega, o que vai apoiar a realização da Semana Municipal de Skateboard. Já para serviços públicos, o vereador destinou recursos para aquisição e instalação de academias de terceira idade. A pista de skate é uma atividade para a juventude, porque o Brasil hoje é um dos polos mundiais do skate, então nós temos que incentivar essa juventude. Nós temos as academias de terceira idade, nós vamos destinar 10 para Campinas, quer dizer, isso é uma forma de nós trazermos a saúde para a terceira idade. E quem também destinou verbas ao município foi o vereador Juscelino da Barbarense, ainda com as emendas impositivas e que você acompanha a partir de agora. O vereador Juscelino da Barbarense destinou emendas para a saúde e o esporte da região norte da cidade. A verba destinada à saúde visa melhoria do atendimento e equipamentos. As emendas impositivas, a gente, como de lei por lei, 50% para a saúde, nós aproveitamos para mandar emendas de saúde. Eu mandei especificamente R$200 mil para um projeto do colega Eduardo Magoga, que é da esterilização do produto odontológico, né? É um projeto que eu entendo que é de suma importância. Por quê? Porque isso hoje é terceirizado e tem sempre problema quando manda para esses produtos para esterilizar. E o projeto do colega, como vai ser próprio agora a esterilização no centro da Anchieta, no antigo centro de saúde da Anchieta, eu achei de extrema importância, destinei R$200 mil para esse projeto. Aqui para o Centro de Saúde Santa Bárbara, o vereador encaminhou R$200 mil, que serão aplicados em manutenção predial, melhoria dos equipamentos de informática, ar-condicionado e autoclave. Além disso, também serão adquiridos bens móveis e câmeras de monitoramento para a segurança. E o restante, a gente, que é da saúde, nós temos o Centro de Saúde de Santa Bárbara, que tem muita carência, continua tendo, mas eu acho que vai ajudar bastante o Centro de Saúde de Santa Bárbara, vai resolver grandes problemas que nós temos lá hoje, inclusive melhorando o conforto dos trabalhadores do Centro de Saúde, também a estrutura do Centro de Saúde, que está com goteiras, com vazamento, né? Então indicamos a quase a maior parte para esse problema do Centro de Saúde do Santa Bárbara. Para o parlamentar, a área de esportes é tão importante quanto a da saúde, pois para ele a prática de esportes está diretamente ligada à saúde e bem-estar. Os outros 50% das emendas foram destinadas para a Secretaria de Esportes. Fizemos destinação. Nessa parte nós vamos construir, vai ter um campo de grama sintética na divisa do São Jorge com a Fazendinha, para atender todos os bairros, né? É uma reivindicação antiga dos moradores lá, do pessoal do esporte, e como é uma obra que não é muito barata, então nós achamos por bem destinar esse dinheiro para essa verba. Também vamos fazer 7 academias ao ar livre, estamos destinando os locais ainda, então estamos ligando mais do esporte, que também acaba incluindo a saúde, né? Porque esporte é saúde. Então, como nós temos assim, muita carência, é pouco, mas a gente vai procurar destinar o melhor caminho possível para a verba para ser bem aproveitada. E olha só, o presidente da Comissão de Cultura, o vereador Paulo Búfalo, fez um balanço dos trabalhos que foram realizados neste último biênio. O presidente da comissão, vereador Paulo Búfalo, fez um balanço dos trabalhos realizados no último biênio. Foram 3 reuniões da Comissão de Cultura no último semestre. Uma das metas assim da comissão, desde o princípio, né, foi o empoderamento do Conselho Municipal de Política Cultural, que foi, eu diria assim, a reconfiguração do Conselho, a própria definição de um plano municipal de cultura. Havia sido uma conquista muito recente, né, dos movimentos, artistas, trabalhadores da cultura, e nós avaliamos que precisava ser fortalecido, né, precisava inclusive ser dado maior publicidade a metas, projetos que ali estavam estabelecidos. Além de Paulo Búfalo, fizeram parte do colegiado Luiz Rossini, Gustavo Peta, Marrom Cunha e Paola Miguel. Cabe à Comissão de Cultura opinar sobre as proposições e matérias relativas à cultura e à arte. Nós pudemos, nesse período, problematizar questões que, durante a pandemia, por exemplo, diziam respeito à execução de auxílios emergenciais,
as questões que diziam respeito ao carnaval e aos eventos públicos. Também a finalidade desta comissão é atuar na garantia da preservação da memória da cidade, do plano estético e paisagístico, de seu patrimônio histórico e de seus valores culturais e artísticos, além de garantir o desenvolvimento cultural do município. A própria discussão que diz respeito ao patrimônio histórico da cidade de Campinas. Nesse período, através da comissão, foi uma das primeiras iniciativas, um manifesto e uma cobrança ao governo do estado de São Paulo pela doação do prédio da antiga fundição de Leaderwood, que é um patrimônio histórico assim, da nossa cidade e que precisa estar na mão do poder público municipal, para que haja investimentos, para que ali possa ser um local de guarda do museu da cidade ou de outro órgão público assim de cultura. E olha só, o projeto de lei que determina que sejam instalados nos ecopontos, tanto existentes quanto os criados futuramente, locais específicos chamados de e-descarte para gerenciamento e destinação final dos produtos e componentes eletrônicos considerados lixo eletrônico, foi sancionado pelo prefeito e agora é lei. Agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial do Município a Lei Complementar número 388, de 22 de dezembro de 2022, que cria o e-descarte nos ecopontos instalados na cidade. A norma é de autoria do vereador Otto Alejandro. O e-descarte é um sistema onde a população vai fazer o descarte daqueles produtos eletrônicos, televisões, celulares, computadores, lâmpadas mistas, de sódio, onde a população não sabe onde descartar hoje. Então esse e-descarte vai ser instalado em todos os ecopontos da cidade, justamente para conscientizar a população a fazer o descarte correto, para justamente não descartar em locais inadequados, para não prejudicar tanto os humanos e principalmente o meio ambiente. De acordo com a lei, os pontos de coleta e descarte deverão ser instalados em local de boa visibilidade e conter mensagem sobre os riscos provocados pelo descarte irregular do lixo eletrônico. A Prefeitura vai ficar responsável pela ampla publicidade e fazer campanha permanente de divulgação. Principalmente também pelos produtos tóxicos que tem nessas baterias e hoje são descartados em locais irregulares. Então... E hoje, daqui a pouco, tem decisão para a Ponte Preta na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Macaquinha enfrenta à 13h da tarde o Retrô, equipe de Pernambuco. O duelo acontece na cidade de Assis, que é a sede do grupo. Relembrando então a situação, América Mineiro tem 6 pontos, já está classificado. O Retrô, adversário de logo mais, está na segunda colocação com 3 pontos e 1 gol de saldo. A Ponte na terceira colocação, hoje estaria fora, também tem 3 pontos, mas nenhum gol de saldo. E o Vossen, que é os donos da casa, aí eles não pontuaram e já estão eliminados. Então, para este confronto que você está vendo aí na sua tela, o empate logo mais é do Retrô, já que ele está acima na classificação, e claro que quem vencer avança para a segunda fase e enfrenta o São Paulo, que é o primeiro colocado do grupo 17, e claro que amanhã a gente conta a história dessa partida entre Ponte Preta e Retrô. E só por falar em Copa São Paulo de Futebol Júnior, já está definido o adversário do Guarani na próxima fase, viu? É o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi o primeiro colocado do grupo 7, enfrenta o segundo colocado do grupo 8, que é o Guarani. Então, Atlético Paranaense e Guarani, a gente informa aqui certinho
o dia e o horário desta partida. Por falar em Guarani, a gente fala sobre a equipe principal do Bugre agora, porque o meia Giovanni Augusto, remanescente da última temporada, falou sobre a estreia contra o Santo André no próximo sábado, 4 horas da tarde, fora de casa, a adaptação ao clube e, claro, sobre esta pré-temporada em que os jogadores treinam bastante. Foi um período muito necessário, né, para a gente conseguir recuperar a forma física. Temos grandes profissionais capacitados e, com isso, acredito que a gente fez um bom trabalho. Finalizamos praticamente a pré-temporada, agora colocar em prática tudo aquilo que a gente treinou, né? Então, estou muito feliz porque estou me sentindo muito bem, assim como meus companheiros. E então, acredito que agora, como eu falei, colocar em prática no dia dos jogos tudo aquilo que a gente fez durante esses dias para a gente conseguir mais uma vez fazer um grande ano pela frente. Com certeza muito mais adaptado, né? Muito mais preparado, já sei como é que funciona o clube, né? Já estou me sentindo em casa realmente, então acredito que vai ser um ano muito feliz e abençoado. Estou muito motivado e espero mais uma vez corresponder com o carinho que o torcedor tem por mim, assim como todos os profissionais do clube. Já a gente está conseguindo já ter uma noção da característica de cada um, né? Isso é muito importante. Então, esse tempo que a gente teve de pré-temporada foi também para a gente poder se conhecer melhor, até mesmo no hotel, na concentração que a gente teve ali, né, durante esse período. Então, estou muito feliz pelo que eu vi, a entrega dos jogadores que chegaram está sendo muito boa. São jogadores de muita qualidade, então tenho certeza que a gente tem tudo para fazer um grande ano e, mais uma vez, levar alegria ao nosso torcedor. Acredito que seja um jogo muito difícil, né? Toda a estreia é complicada porque a gente não sabe como que vai vir o adversário, mas acredito que a nossa equipe está 100% preparada. O que me deixa mais tranquilo é que ano passado a gente conseguiu finalizar o campeonato fazendo bons jogos fora de casa, né? Então, é algo que a gente tem conversado bastante e que a gente tem que seguir com esse pensamento de fazer bons jogos fora de casa, beliscar alguns pontos para que, quando a gente tiver a oportunidade de jogar em casa, a gente fazer um bom trabalho, né? E, consequentemente, conseguir somar pontos no campeonato. Então, estou muito tranquilo, mesmo sabendo que vai ser um jogo muito difícil. Acredito que a nossa equipe vai estar preparada para a gente fazer um grande jogo e uma grande estreia. Exatamente, já aproveitar esse início de temporada, já chamar o nosso torcedor para comparecer. Ano passado foi uma prova real ali de que, quando o torcedor está do nosso lado, a nossa equipe realmente fica muito forte. Então a gente quer muito contar com vocês, aproveitar já para fazer esse pedido aí, para que vocês possam comparecer ao Brinco de Ouro, nos apoiar, nos incentivar, que com certeza da nossa parte, vontade de vencer os jogos não vão faltar. Então, que vocês possam comparecer e nos apoiar do início ao fim. Tenho certeza que a nossa equipe vai ficar muito forte dentro de casa. Bom, Giovanni Augusto é o camisa 10, é o capitão, tem essa liderança técnica dentro de campo, é um jogador fundamental então para o técnico Mozart. Time segue treinando bastante, fez recentemente um jogo-treino contra o São Paulo, fora de casa, a partida terminou 1-0 para o Tricolor, então é momento aí do treinador conhecer os atletas que foram contratados, né? 11 atletas chegaram até o Brinco de Ouro e preparar então a equipe da melhor maneira, lembrando, reforçando, o Guarani estreia contra o Santo André no próximo sábado às 4 horas da tarde e depois na quarta-feira às 9h35 faz o primeiro jogo em casa, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, contra o Santos. Então é um início aí difícil para o Guarani no Campeonato Paulista. 11h41, hora de conferir o nosso quadro De Olho na Educação, que hoje aborda a formação do aluno pesquisador. Então, para você que está nos acompanhando, não perca. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, hoje um assunto bem legal que vai certamente interessar muita gente que está acompanhando o nosso quadro, que é a formação de aluno pesquisador, não é? Como será que é isso? Como que as escolas
estão lidando, né, com essa situação. Por isso a gente vai bater um papo com a professora Giani. Tudo bem? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Seja bem-vinda. Oi, André. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Esse é um assunto certamente muito importante. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais a respeito disso, por favor. Vou falar sobre pesquisa. Formação do aluno pesquisador no ensino fundamental ainda é uma novidade no Brasil. São poucas escolas que trabalham com a pesquisa nesse segmento. A maioria é na graduação ou no ensino médio. Mas é possível, sim, trabalhar a pesquisa com alunos nessa idade, porque se a gente for analisar, a própria Base Nacional Comum Curricular, ela tem no campo de práticas de estudos e pesquisas justamente o campo de formar esse aluno pesquisador dentro dos 4 eixos da base, que é na análise linguística, na leitura, na produção textual e na oralidade. Então, associado a essa experiência do que tem na base, das habilidades da base, com a nossa experiência de trabalhar metodologia de pesquisa na graduação, é possível formar um currículo para que alunos do ensino fundamental também exerçam uma disciplina chamada iniciação científica. A grande questão é tornar a iniciação científica atrativa para esse aluno. Então, precisa fazer sentido para ele. O que ele quer pesquisar, como ele pode pesquisar, como essa pesquisa está associada com a realidade dele, com a vida dele, qual a função dessa pesquisa para ele e qual é o produto dessa pesquisa, né? Como que essa pesquisa pode ajudar não apenas a ele, mas também as pessoas em seu entorno. Então, eu gosto muito de trabalhar na parte da metodologia da pesquisa, eu gosto muito de trabalhar logo no início, uma atividade chamada Meu Tema Eu, que é nessa atividade onde ele são feitas algumas perguntas para que ele consiga pensar na pesquisa, né? Eu sempre digo que em iniciação científica o mais importante não é o que pesquisar, mas por que pesquisar? Qual que é a relevância dessa pesquisa? Por que ele quer pesquisar esse assunto? A partir de então, vou falar um pouco dessa parte da metodologia. Pode ser, André? Claro. De como que o currículo com esses alunos, porque esse foi o grande, assim, para mim foi a grande questão, né? Eu sempre trabalhei com a metodologia de pesquisa na graduação e quando eu me vi professora de alunos do ensino fundamental, eu fiquei, puxa vida, e agora? Como é que eu faço essa transposição para esse segmento? Então, eu fui pensando nesse currículo em associação com a BNCC, como eu mencionei, e com a experiência da graduação. Então, montei primeiro essa atividade chamada Meu Tema Eu, que é a escolha do tema, do recorte, dos objetivos da pesquisa. A partir de então, depois que ele seleciona o tema, o recorte, a ideia é pensar nas perguntas de pesquisa. Então, ele volta para a sua realidade, pensa no que te intriga nesse tema e começa a fazer, então, o que a gente chama de problematização da realidade. Foi muito interessante, por exemplo, eu vou contar um caso que acho que ilustra melhor isso que eu estou explicando. Uma aluna de 8º ano, ela quis pesquisar, nessa ocasião ela estava no 7º ano, ela quis pesquisar sobre nado sincronizado, que é um esporte que ela pratica desde pequena, então é uma paixão dela. E aí eu devolvo a pergunta para ela, eu faço uma pergunta para ela, mas o que você quer pesquisar sobre esse assunto? Ela fala, eu não sei, só sei que eu quero pesquisar o nado sincronizado. Eu falei, ok, então volte para a sua realidade, veja o que tem no seu entorno, que te intriga nesse assunto. Pense em questões que você ainda não tinha pensado sobre isso. Então, na aula seguinte, uma semana depois, ela volta para mim e diz, Giane, eu percebi uma coisa, só tem meninas no meu clube. Até hoje só tem meninas. Eu perguntei para minha treinadora, onde estão os meninos? E ela me disse, só teve até hoje 3 meninos que participaram que fazem esse treinamento do nado sincronizado. E ela perguntou para mim por quê? Aí sim eu devolvi a pergunta para ela. Isso é uma boa pergunta. Então volte para a sua realidade e comece a investigar. Então ela fez uma pesquisa muito interessante, entrevistou alguns meninos que participaram do nado, estudou a história do nado sincronizado e o tema de pesquisa dela foi o preconceito de gênero no nado sincronizado. Então, veja que essa é uma etapa que começa a fazer sentido para o jovem, essa pesquisa, quando ele vê a aplicação da pesquisa para a sua realidade. E, a partir daí, começa a discutir questões interessantes para os outros também, né? Qual a questão do gênero? Por que menina e menino não pode? O que tem por trás disso? Então, fica bastante interessante.
Então, eles escolhem os objetivos da pesquisa. A partir da escolha dos objetivos, tem que fazer, então, uma leitura, uma pesquisa, e registrar essa pesquisa no que eu chamo de diário de pesquisa. Então, eles usam fontes acadêmicas. Oitavo ano, eles começam a usar apenas o Google Acadêmico. Sexto e sétimo ano, eles pesquisam na internet aberta, mas sempre verificando a confiabilidade das fontes. Usar uma mesma fonte e pesquisar, usar o mesmo tema e pesquisar em fontes diferentes. Brasil Escola, até na própria Wikipedia, mas sempre comparando as informações para verificar a veracidade. Feito essa parte do diário da pesquisa, é o momento também da produção de dados ou da coleta de dados, é onde eles vão fazer questionário, entrevista ou até mesmo observação. Então, eles entrevistam pessoas que são especialistas no assunto, ou fazem um questionário, montam um questionário também para um determinado público que seja do interesse deles, coletam esses dados e fazem análise. Veja, é a mesma etapa da metodologia de pesquisa, de quem faz uma dissertação, de quem faz uma tese na graduação. A grande questão é a adaptação disso para as crianças desse segmento. Então, feito isso, depois eles escrevem, principalmente no oitavo ano, um relatório de pesquisa, onde eles vão colocar a introdução, o desenvolvimento, as etapas da pesquisa, o que foi feito e os resultados alcançados. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de relatório de pesquisa, vocês podem ver no vídeo que vai estar passando aí ao final. Separei aqui 3 trabalhos bastante interessantes. Um dos alunos pesquisou sobre esclerose múltipla, e foi muito interessante como surgiu o interesse dele de fazer essa pesquisa. Ele tinha 2 casos de pessoas da família que tinha esclerose múltipla, e ele foi percebendo, observando essas pessoas, como essa doença é degenerativa, como que essa doença, os riscos dessa doença, como que o paciente fica, os sintomas, as causas. Então, ele fez uma pesquisa muito interessante também, fez uma entrevista com o médico do Sírio-Libanês, e com isso, um neurologista do Hospital Sírio-Libanês, e com isso ele também pôde constatar muito sobre essa doença e como que as pessoas que convivem com pacientes que têm esclerose múltipla, como é que eles podem lidar com essa pessoa. Então, veja que também tem aí uma relevância muito grande. Então, outro relatório que eu separei foi da aluna Catarina, ela fez também um trabalho muito interessante falando sobre mulheres negras no mercado de trabalho. Também eu achei muito interessante como surgiu o tema para a Catarina. Então, ela justifica no seu texto do Meu Tema e Eu, que a vida inteira ela percebeu que na casa dela só tem mulheres negras trabalhando como funcionárias, principalmente na limpeza. E veja, uma criança de 12 anos, 13 anos, ter essa perspectiva, essa compreensão, isso a intrigou. Por que só mulheres negras trabalhando? Aí ela observa na escola onde ela trabalha, onde ela estuda, que a maioria das funcionárias da limpeza também são negras. E isso a incomoda. E esse incômodo é possível justamente por causa dessa disciplina, por causa da iniciação científica, porque ele é convidado a pensar em questões que o incomodam, em questões que o intrigam, para fazer essa pesquisa. Então, ela montou esse tema, Mulheres Negras no Mercado de Trabalho, ela fez uma entrevista belíssima com funcionárias da escola e chegou à compreensão de que muitas vezes, veja, para a gente isso é um pouco óbvio, mas para uma criança não é. Claro, o que sem faz? dúvida. O que o racismo... Exato. Então, Eu acho que esse é o objetivo, né, professora? Para a gente, né, que, enfim, que a gente que é adulto e tudo mais, parece óbvio, mas eu acho que a ideia dessa disciplina é justamente isso, despertar na criança, não é? Essa intriga, né? Essa questão de, puxa vida, de ficar realmente intrigada, incomodada com determinadas situações que a senhora está contando. Pode prosseguir. Depois eu quero saber qual foi a conclusão da menina do nado sincronizado. Quero saber qual a conclusão que ela chegou. Se a senhora já tem essa resposta. Por que não tem menino? Então, no caso dessa pesquisa que a Catarina fez sobre mulheres negras, ela chegou à conclusão de que por trás de tudo isso está o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Veja, uma palavra que para ela também era uma novidade. Então, escuta-se muito falar, mas qual é o conceito por trás disso? Então, a pesquisa possibilita essa compreensão, né? E ela conseguiu perceber que não é uma escolha simplesmente das mulheres negras estarem ali nesses postos. É porque por trás, justamente, desse racismo estrutural, a condição vai levando a mulher a isso.
Então, veja, uma criança ter toda essa compreensão, até essa crítica disso e explicar isso para os colegas é muito, muito rico, é muito potente. Uma outra pesquisa, um relatório também que eu separei, depois vai estar mostrando aí nas telas as imagens, é um relatório de pesquisa do aluno Bernardo, onde ele fala sobre os refugiados, a questão do refugiado, primeiro essa compreensão, o que é um imigrante e o que é um refugiado. Então, ele fez essa pesquisa muito interessante, e o recorte dele foi os imigrantes, os refugiados venezuelanos. Então, a condição social da Venezuela, que acaba impulsionando a que muitos imigrantes, muitos venezuelanos migrem para outros países, e no caso aqui o Brasil. Também ele fez uma entrevista, no caso, com o próprio refugiado venezuelano, que cruzou a fronteira do Brasil, ali na região de Roraima, Pacaembu, nessa cidade de Roraima, até chegar aqui no Brasil, em São Paulo, e ele vai contando todo o percurso, de uma maneira muito emocionada, vai contando todas as dificuldades que ele passou. Então, veja, para o aluno que sai dos muros da escola e tem essa capacidade de entrar em contato com pessoas em situação de vida real, que muitas vezes é muito diferente da condição que ele vive, sem dúvida, e ter essa compreensão do que é de fato passar por isso, diferente do que ele vê nas notícias da televisão, mas ele, sendo o entrevistador aqui, ele conversando com alguém que passou por isso, então ele vai criando significações que modificam a própria vida dele, a própria forma como ele vê essas pessoas, a própria forma como ele pode contribuir para pessoas que estejam nessa condição. Então, é muito rico. Bom, feito toda essa etapa da pesquisa, da coleta de dados, da construção do relatório, a etapa final é a comunicação da pesquisa, porque não adianta nada eu pesquisar e dar para o professor avaliar e dar uma nota. Isso não é o objetivo. Eu preciso comunicar essa pesquisa para outras pessoas, para que tenha justamente esse intercâmbio de informações. Então, a etapa final, uma das etapas preliminar, desculpe, é o que eu chamo de uma rodada de mini qualificação, que é o que acontece na dissertação, na nossa dissertação, na tese, a gente tem um momento onde a gente faz a qualificação do trabalho para uma banca. Então, no caso dos alunos, eles fazem eu chamo de mini qualificação, porque é o momento que eles vão apresentar a pesquisa deles, eles fazem essa síntese agora do relatório para os slides da pesquisa, e eles vão apresentar isso para os colegas da classe. Primeiro apresenta para mim e para os colegas têm esse trabalho de fazer comentários, sugestões, perguntas, e por fim, a etapa final agora sim é o fórum de iniciação científica, a gente chama de encontro anual de pesquisadores da Extensidu, da escola onde eu realizo esse trabalho, e aí eles vão, uma integração de alunos do 6º até o 9º ano, a gente monta turmas aí, onde cada aluno vai apresentar os resultados da sua pesquisa, o que ele descobriu nesse trabalho que ele desenvolveu ao longo do ano. Quantos anos tem esses alunos? 12, né? Começa no 6º ano, geralmente 6º ano é 11, 12 anos, e aí termina no 9º ano, que geralmente 13, 14 anos. Legal, nossa, super importante. Antes de eu ir para a próxima pergunta, que eu gostaria de saber, né, por que poucas escolas ainda aderem a essa disciplina e tudo mais, porque eu achei realmente muito legal, muito bacana mesmo. Gostaria que a senhora, só para a gente concluir sobre seus alunos, qual conclusão que a menina do nado sincronizado chegou? Já tem ou ainda não? Ela está fazendo? Sim, já fez esse trabalho, foi um trabalho que ela apresentou e também gerou muitas dúvidas, é justamente o preconceito de gênero por trás de tudo isso. Então, ela chegou a essa conclusão, e o mais interessante, André, não é nem a conclusão que ela chega, mas é a discussão suscitada a partir disso. Sem dúvida. Então, por que só menina? Por que só menina? Por que o corpo... ela também, na pesquisa que ela fez, ela chegou a essa percepção que a anatomia do corpo feminino facilita determinadas performances no esporte, mas isso não significa que o menino não possa participar. Mas o que está por trás de tudo isso? Essa ridicularização da sociedade,
de fato é esse preconceito, e isso é um tabu que deve ser quebrado. Por que não? Porque menina, agora a gente estava na Copa, a gente viu muito, só os meninos, só os homens, por que não as meninas, por que não as mulheres? Então essa discussão também é muito rica e deve ser trazida para a escola. Com certeza. E no release que eu estava dando uma lida, ainda são poucas escolas, né, no Brasil que adotaram essa disciplina. O que está faltando, professora, para mais escolas abraçarem essa causa aí? A gente tem na base nacional comum curricular, o eixo das disciplinas que fazem parte da base, das 800 horas, 800 dias letivos. Então, a gente tem as disciplinas que fazem parte que ali não pode se mexer. Isso é o Ministério da Educação que institui. E tem o que a gente chama de disciplinas transversais, que norteiam a base. Então, a iniciação científica, ela não faz parte da grade das escolas, da grade disciplinar das escolas. Ainda não porque as escolas não querem, mas isso porque faz parte de uma estrutura de composição curricular. Mas, no caso, por exemplo, dessa escola que eu leciono, é uma escola de período integral. Então, ela coloca essa disciplina como no eixo transversal. Então, é possível, sim, as escolas têm essa possibilidade de incluir no eixo transversal, ou então, veja, a BNCC traz todo o campo de práticas de estudos em língua portuguesa. Então, pode-se separar no ensino fundamental, as escolas têm 6 aulas de língua portuguesa semanais. Então, pode-se tirar, por exemplo, uma dessas aulas para trabalhar com a iniciação científica. Bom, o tempo passou rapidinho aqui. Gostaria que a senhora desse o recado final aí para o pessoal que está em casa acompanhando a gente. Recado final é que os professores de diversas disciplinas, não apenas a língua portuguesa, ensinem a fazer pesquisa nessa perspectiva que a BNCC traz e na perspectiva da metodologia de pesquisa que a gente vê na graduação. É possível adaptar sempre com essa preocupação. A pesquisa precisa fazer sentido para o aluno e eu posso torná-la agradável, eu posso também torná-la um objeto enriquecedor dos conteúdos. Valeu, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Até Bom, logo. pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau! Tchau e até amanhã para o nosso repórter André Aranha, diretamente do nosso quadro De Olho na Educação. 12:00 em ponto agora, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Total e na volta tem entrevista ao vivo com uma mediadora de conflitos. Nós vamos começar o nosso assunto repercutindo briga entre casais de pessoas famosas e como isso expõe os filhos. E depois a gente vai adentrar neste assunto. Você tem alguma dúvida sobre este assunto? Quando o casal separa, tem muita briga, acaba expondo isso, às vezes até em rede social. E os filhos, como é que ficam nessas situações? Você pode participar, você pode enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto. 978293776. O número do WhatsApp está aqui embaixo da sua tela. Lembrando que tem também o nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele, hein? Com a câmera do seu celular, se você apontar para o QR Code, já aparece também aí na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu questionamento, que tem uma mediadora de conflitos que vai nos explicar essas situações e nos ajudar a essas brigas não acontecerem ou elas não ficarem de uma forma exposta depois do intervalo, que é rapidinho. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. 12:00 mais 4 minutos agora. Você que está assistindo ao Câmara Total, chegou a acompanhar as discussões expostas em rede social entre a Luana Piovani, atualmente morando em Portugal,
e o Pedro Scooby, morando aqui no Brasil, em que a atriz destacou uma irresponsabilidade do surfista, reclamando do não pagamento integral da pensão e que ele não teria habilidades para criar os 3 filhos. E aí, por outro lado, ele respondeu chorando, também divulgando prints de conversas. E essa divulgação de conversas privadas, será que traz consequências negativas aos filhos e a eles próprios? Será que isso caracteriza uma alienação parental? Você já ouviu falar sobre esse termo? Você conhece? Bom, eu converso agora com a Dora Awad, ela que é mediadora de conflitos entre casais, fundadora do aplicativo Os Nossos. Então, Dora, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total para falar sobre esta entrevista. E discussões por rede social é mais comum do que a gente imagina? Seja bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, as discussões por redes sociais são muito comuns hoje em dia. O caso da Luana e do Pedro Scooby eu conheço via imprensa, não acompanhei de perto, não são meus clientes, então os comentários que eu vou fazer é de quem teve acesso pelas redes sociais, como muitos de nós. E um problema muito comum entre os casais divorciados com filhos é o problema de comunicação, que fica evidente no caso deles, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa vai a uma rede social, quando ela expõe o outro da maneira que os dois fizeram, né? Provavelmente eles não têm um canal de comunicação eficiente que funcione. E provavelmente também não se sentem escutados, porque quando a gente vai a público é porque a conversa privada não funciona bem. Então é uma maneira de chamar a atenção para um problema que está acontecendo entre o casal. E quando eu digo casal, quero dizer casal parental, porque eu sei o casal conjugal já acabou no caso deles. Então, há um problema de comunicação, sem dúvida, e a gente, fazendo uma análise, né, do vídeo, do áudio que eles trocaram e publicaram, né, foi uma coisa que tomou um âmbito público, a gente percebe os dois se ameaçam reciprocamente, então precisa de uma negociação ali para ajudar, porque quando a gente usa a ameaça, é porque está faltando ferramentas para resolver esse conflito. Então a gente parte para a ameaça natural, é humano, quase todo mundo faz isso, mas está faltando repertório de negociação para se resolver os problemas que eles têm em relação a alimentos, enfim, todas as questões que envolvem aí os filhos. E eu escuto também na fala deles um pedido, principalmente na fala da Luana, um pedido de parceria. Quando ela fala das mães brasileiras, né, que estão sozinhas em muitas situações, cuidando dos seus filhos, e é uma realidade, sem dúvida que é uma realidade isso, eu escuto um pedido de parceria, que muitas mulheres fazem a muitos homens no Brasil e mundo afora, para que participem mais da vida, enfim, dos cuidados com os filhos, né? E escuto também, na parte dela, um pedido de reconhecimento. Ela fala em gratidão mais de uma vez no vídeo. Interessante isso, né? Então, tem vários pedidos, né? O desafio, eu acho que para eles e para muitos casais parentais, é transformar as queixas em pedidos. O que eu preciso? O que eu quero? O que eu faço com isso que está ruim para mim? Enfim, muitos desafios por aí. Ô Dora, sobre esses desafios então e sobre esses pedidos, né? De que maneira o fato de duas pessoas que são famosas, que estão se expondo, brigando em rede social por conta dos filhos, pode servir de exemplo ou de justificativa para outros casais fazerem o mesmo? Se deu certo, ela reclamou e aí o pagamento integral foi feito. Isso serve de uma justificativa para quem está acompanhando falar, opa, deu certo, acho que eu vou fazer isso também. Isso é aconselhável colocar em rede social? De que maneira duas pessoas que são famosas, uma é atriz, uma é surfista, já participou de reality show, de que maneira você acha que a sociedade enxerga o que está acontecendo? Olha, eu defendo que sempre essas questões sejam resolvidas no âmbito privado. Eu acho que são questões particulares do casal, da família, que não diz respeito ao público. Um aspecto positivo deles serem conhecidos e trazerem a público é que são alguns temas, é interessante que sejam debatidos. Então, isso gera um debate, gera uma conversa, as pessoas têm acesso a mais informações a partir de um caso concreto de um casal famoso.
Então, esse é o aspecto positivo, mas a exposição dessas pessoas, e principalmente, e os filhos? Eu não sei exatamente a idade dos filhos deles, mas hoje ou futuramente eles vão ter acesso a essa exposição. E isso vale para qualquer... Pois é, então já estão grandinhos para ter acesso à rede, enfim, à internet, às redes sociais. E eu fico um pouco preocupada que leitura eles fazem dessa exposição, tanto hoje como na maturidade. E aí, não só no caso deles, qualquer casal que leva a público as suas questões privadas também está expondo os filhos. Acho isso delicado. Então, eu defendo que seja resolvido no âmbito privado, mas trazer a público alguns temas que são importantes, como alimentos, até a questão de comunicação do casal depois do divórcio, isso é relevante, isso é bom, porque a influência da pessoa famosa para trazer uma discussão que é boa e que é importante ajuda toda a sociedade a amadurecer no tema. Ô Dora, quando um dos dois do casal, e aí pode ser tanto o homem quanto a mulher, é mais agressivo do que o outro, isso pode influenciar os filhos a tomarem alguma decisão em prol dessa pessoa? Olha, eu digo assim, o desafio é, depois do divórcio, a gente tem uma série de sentimentos, né, e sentimentos negativos, vamos dizer assim, isso é natural, é humano, faz parte, tem a dor, tem o ressentimento, tem a frustração que o casamento não deu certo, isso faz parte. E a raiva também faz parte. A questão é, o que a gente faz com essa raiva? Para onde a gente canaliza? Como a gente cuida dela? Algumas pessoas não cuidam ou não conseguem canalizar para meios saudáveis, vamos dizer assim, e se tornam até agressivas. Então, isso é uma questão muito séria dentro das famílias. O que a gente faz com a raiva da gente, com a frustração da gente? Principalmente quando tem crianças no meio dessa conversa, ou no meio desse caos, né? Porque muitas vezes não há uma conversa, há um caos dentro de casa, as pessoas não conseguem se comunicar. Então, eu sempre indico que o casal, né, parental, pós-divórcio, não conseguindo se comunicar, e se já tiver um conflito escalado até gerando violência, que procure ajuda. Tem muitos profissionais especialistas em atender famílias para que essa raiva seja, ou essa agressão, ou ameaça até, né? Porque às vezes nem existe uma agressão real, mas a ameaça já causa um dano psicológico na família toda muito grave. Então, que isso seja cuidado, que esse casal seja atendido, principalmente olhando para esses filhos, porque o modo como a gente resolve os nossos conflitos serve de modelo para os filhos. E no futuro, como esses filhos vão fazer? Provavelmente como viram os pais resolvendo. Ô Dora, os pais, eles devem mostrar a verdade sobre o outro para os filhos? Existe um limite desta informação para as crianças e adolescentes? Isso precisa partir dos filhos? Como que lida quando os pais são separados e aí essas informações sobre o outro? Olha, os pais devem resolver as suas questões entre eles e deixar os filhos fora disso. Tem uma frase que eu até coloquei no aplicativo nosso, que é: os filhos, as crianças, não são advogados mirins, nem psicólogos mirins. Eles têm que ficar no banco das crianças. Porque quando a gente faz isso, a gente está tirando a infância deles. Eles não devem, claro que conforme vão crescendo, vão ficando adolescentes e adultos, com a maturidade, eles vão se envolvendo mais nas questões, isso é natural. Mas é diferente isso acontecer naturalmente e eu tentar trazer um filho como aliado para o meu ponto de vista contra o outro. Isso é que não pode acontecer, porque o abalo psicológico nas crianças, a gente tem visto muitas crianças com questões sérias de alimentação, de sono, de distúrbios, em função disso, porque eles recebem uma carga de informação que não é para a idade, que não é adequada, e eles não têm nada a ver com o fim da relação conjugal. Parentalidade é uma coisa, conjugalidade é outra. E os filhos têm que ficar fora da resolução das questões conjugais. Na minha abertura eu falei o termo alienação parental. Em algum momento da sua resposta você também citou, para quem está nos acompanhando, o significado e como é que o direito enxerga essas relações, Dora? Então, alienação parental é um nome novo para um problema antigo, que é quando o pai ou mãe decide sistematicamente denegrir o outro perante os filhos, para, em última instância, excluir esse pai ou essa mãe da convivência com os filhos. A pessoa que a gente chama de alienador, ela fica cega nessas atitudes, seja inventando mentiras,
tentando impedir a convivência, criando histórias sobre o outro, sobre a outra, e colocando isso na cabeça dos filhos, para afastar os filhos da convivência. Isso é muito grave e, infelizmente, acontece muito. Com a primeira lei sobre alienação parental, né, que foi de 2010, quando surgiu, parece que tudo virou alienação parental, e nem tudo. Né? Existe uma coisa que a gente chama de ambiente hostil, que acontece nas famílias, há sempre uma certa hostilidade, um pouco de agressividade, principalmente após o fim do casamento. Isso faz parte, infelizmente, mas nem tudo é alienação parental. Agora, a repetição sistemática de atitudes que afastam o filho do pai ou da mãe, e inclusive afasta de toda aquela família, né? Porque a criança fica isolada com o alienador. Isso é muito grave. O direito brasileiro, a partir da lei, e esse ano, desculpe, o ano passado, uma lei nova fez uma pequena modificação, algumas pequenas modificações, mas importantes, na primeira lei de alienação parental. Então, o Poder Judiciário está muito atento a esse fato, né? Os advogados têm pegado muitos casos de alienação parental, é uma questão séria no judiciário e é uma questão que está nos consultórios de psicologia, nas varas de família, nas escolas e dentro de casa. Então, todos os profissionais que atendem as famílias precisam conhecer, precisam estar de olhos bem abertos para ver se isso está acontecendo ou não. E tem alguns sinais que às vezes a gente percebe nas crianças que podem ser indícios de alienação. Claro que só no caso concreto que a gente tem certeza, mas existem alguns indícios que ajudam a gente nesse diagnóstico. Dora, para o pai e para a mãe que às vezes está incomodado, está se inteirando mais sobre este assunto, como comprovar essa alienação parental? O que a criança conta, o depoimento dela, já é suficiente? É necessário gravar? Mostra para você que está mediando ali o conflito, fala, olha o que está acontecendo. Como que você comprova que houve uma alienação parental? Olha, o primeiro passo é observar o comportamento dos filhos, né? Se há uma mudança de comportamento, se há uma mudança nas relações afetivas. A gente costuma dizer que quando há alienação parental, a ambivalência afetiva desaparece. O que é ambivalência afetiva? É natural, quando a gente gosta, ama alguém, a gente também tem raiva às vezes, enfim, a gente briga com as pessoas que a gente ama. Isso é natural do ser humano. Quando há uma situação de alienação parental, não há essa ambivalência. Tudo que vem do outro é ruim. Então, esse é um sinal. Tudo que vem do outro e da família de origem daquela pessoa, seja o pai ou a mãe, a criança vê como negativo e ela odeia. Então, assim, o primeiro passo é observar se há uma mudança de comportamento, de atitude do filho. O segundo passo é, na verdade, tentar observar qual é a relação que ele tem ou ela tem com aquele genitor. Porque isso diz muito se há ou não alienação. Um casal que dialoga, que conversa minimamente, tá? Que fez um divórcio consensual, pode acontecer alienação parental, mas são casos raros. Em geral, houve um litígio, o divórcio foi super dolorido, foi no judiciário, com muita troca de agressão. Então, assim, o histórico do casal diz muito sobre a possibilidade ou não da alienação parental. Isso de maneira geral, claro. Então, observar os filhos, pensar nesse histórico, que tipo de relação esse casal parental tem. Porque isso também pode ser um indício se há ou não. A partir daí, claro, para se comprovar, precisa buscar o judiciário, contratar um advogado, para ver o que provas vão ser levantadas. Mas é uma coisa assim, tem que ter muito critério para isso. O critério não só de quem julga, mas de quem começa essa ação, porque a gente diz que o advogado é o primeiro juiz da causa. E ele que vai fazer a primeira análise se tem cabimento ou não aquela ação no Poder Judiciário. Porque a hora que você abre a porta do Judiciário, eu costumo fazer a seguinte figura. Você abriu a porta do Judiciário em casas de família, é como se entrasse um furacão na sua casa. Vai entrar um furacão. Você pode até conseguir ficar em pé e não cair no chão, mas vai entrar um furacão. Em casos de família, o Judiciário tem que atuar, claro, mas se realmente for necessário e importante e se houver uma demonstração forte de que alguma coisa está acontecendo, porque hostilidades entre as famílias, dentro de casa, isso acontece, tem momentos mais difíceis, especialmente pós-divórcio, mas a gente tem que ter um cuidado quando vai apurar isso. Mas, claro, se houver indícios, tem que ir ao judiciário, procurar um advogado e fazer um rol de provas
para se comprovar. E a alienação parental, ela fere os direitos da criança. Sem dúvida, e fere direitos fundamentais. Ela tira a liberdade da criança de ser criança, ela tira a dignidade das crianças e a liberdade de escolher quem ela vai amar, como ela vai amar, com quem ela vai conviver, de que maneira ela vai conviver. E isso não tem volta, porque essa criança cresce. Os processos de alienação judicial, alienação parental no judiciário, como tem muitos e o judiciário está abarrotado, eles demoram anos. Quando acabar esse processo, mesmo que a pessoa seja inocentada, a marca já ficou nas crianças. Então é muito certo, total. Então tira essa liberdade e especialmente a liberdade de ser criança, de se preocupar com o que as crianças devem se preocupar, que é brincar. Pais que são separados e às vezes um morando longe do outro, né? E aí fica inviável que um ou outro veja os filhos aos fins de semana. Então, pensando nos casos em que eles moram em estados ou até países diferentes, o que pode ser feito para tentar evitar brigas quando existem discordâncias? Criar um canal de comunicação eficiente e garantir a convivência com os filhos. Isso é fundamental. Hoje em dia, com os meios aí de vídeo, enfim, todos que a gente usou, inclusive, a partir da pandemia, sempre é possível haver encontros, haver reuniões e haver conversas. Mesmo que seja entre os adultos, essa conversa intermediada por um mediador, por exemplo, um advogado, um negociador, um facilitador de conversas. Isso é fundamental. A distância física hoje não justifica mais a falta de diálogo, a falta de consenso e os conflitos. Os conflitos sempre vão haver, só que a gente tem mais mecanismos de resolução. Por isso que não tem justificativa. Ninguém pode se acomodar mais no conflito familiar, porque tem muitos modos e muitos profissionais para ajudar a resolver. Então, essa distância, facilitar a convivência, mesmo que seja por vídeo, às vezes, dependendo do estado do país, não há condição de ficar indo e vindo com os filhos, isso é complicado, até no caso da Luana, que a gente comentou no começo, mas fazer encontros por vídeo, favorecer essa convivência minimamente e criar um canal de comunicação entre os pais em que os filhos não participam, porque os problemas são dos adultos e não das crianças. Pelo menos é o que a experiência mostra. Quando há essa separação e às vezes o pai não está conversando com a mãe, enfim, o mediador, é pago esse serviço? Existe uma fila de espera? Como que, para quem está nos acompanhando, se interessou sobre este assunto para poder mediar e resolver algum conflito, alguma discordância? Tá. A mediação de conflitos, ela pode ser feita no âmbito privado e no âmbito público. As varas de família no Poder Judiciário brasileiro têm mediadores para atender ao público, e os CEJUs, que são Centros de Resolução e Atendimento ao Cidadão, também têm mediadores para atender ao público. E existe a opção também de se contratar um mediador privado, aí extrajudicialmente, que vai facilitar essa conversa. O trabalho dele é ser um facilitador, possibilitar que as pessoas aprendam ou reaprendam a conversar minimamente, porque eu digo, depois do divórcio, ninguém vai voltar a ser amigo, dificilmente, mas não precisa ser amigo, mas precisa se comunicar e deixar a vida dos filhos em ordem. Isso a gente deve a eles. Com a sua experiência, quais são os principais motivos de briga entre ex-casais, Dora? Olha, o principal são problemas de comunicação, realmente. Um fala uma coisa, outro entende outra, ou usa um meio de comunicação como o WhatsApp, aí alguém bloqueia, a pessoa já fica com raiva porque foi bloqueada e ela começa a brigar por outra coisa. Enfim, a dificuldade de se comunicar é uma coisa que causa muitos conflitos, mas também um divórcio mal feito. O que eu chamo de divórcio mal feito? Uma escolha de meio para se divorciar, que vai deixar muitas marcas e que não vai resolver as questões minimamente. Eu falo, não precisa ser uma terapia de família, mas tem que conversar minimamente quando esse casamento acaba, porque se não conversar no final do casamento, isso volta em nada suaves prestações a vida inteira. É aquilo que não foi conversado, que eu fiquei com raiva, que está lá dentro, que eu quero jogar em cima do outro, e eu faço isso de maneira parcelada e uso os filhos ainda para fazer isso. É uma vingança parcelada. Enfim, cuidar do fim desse casamento e ter um canal de comunicação eficiente. Isso pode prejudicar o desenvolvimento dos filhos? Isso prejudica muito. A minha experiência mostra
que as famílias estão ficando disfuncionais em função que o fim da conjugalidade dos pais não é cuidado e eles ficam com essa questão do fim do casamento anos e anos enquanto acompanham o crescimento dos filhos. E aí eles jogam a raiva, o rancor da conjugalidade na parentalidade. Quer dizer, no exercício de ser pai e mãe, eu vou embutindo o que não ficou bem conversado a partir do fim do casamento. Isso deixa marcas fortíssimas e pior, isso serve de exemplo para os filhos. Então eu digo, como é que esses filhos vão resolver os seus conflitos pessoais quando crescerem? Da maneira, provavelmente, que eles estão vendo os pais fazendo, né? A gente se preocupa tanto em que mundo vamos deixar para os filhos e que filhos que a gente vai deixar para o mundo. Filhos que sabem dialogar ou que não conseguem? A Lei 12.318 de 2010, que você citou há pouco, resguarda esta questão da alienação parental devido às consequências emocionais, psicológicas e comportamentais negativas a todos esses envolvidos. E ano passado houve uma alteração na lei? A gente pode dizer que houve uma atualização? Sim. Houve uma alteração de alguns incisos, de alguns artigos e incisos da lei, e, do meu ponto de vista, o mais importante foi a modificação de um artigo do ECA, por essa alteração da lei de alienação parental, que prevê que uma equipe multidisciplinar escute a criança ou adolescente quando vai haver uma decisão liminar no âmbito da criança e do adolescente. Isso está em consonância com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que diz que todo processo que envolve criança e adolescente, essa criança e adolescente tem que ser parte ativa desse processo. Então, essa escuta qualificada por equipe multidisciplinar, essa bandeira da equipe multidisciplinar é uma bandeira que eu tenho profissional desde 2015, porque em casos de família, o jurídico é parte, mas o jurídico não dá conta de tudo. Então, no meu ponto de vista, essa inovação da lei que modificou a lei de 2010 foi a mais importante, para que a equipe multidisciplinar escute a criança que pode estar sofrendo alienação parental. Tem alguns questionamentos que estão chegando aqui para a gente através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Eu selecionei um aqui, Dora, e diz o seguinte: meu nome é Érica, eu tenho 36 anos, sou separada e o meu ex-marido mora na mesma casa, então acho que eles se separaram, mas ninguém quer deixar a residência. Ela fala que eles nem se olham, não conversam mais, e a filha, que está com 16 anos, não quer mais conviver com essa situação e quer ir morar com os amigos. O que eu faço? É o questionamento da Érica. Acho que passa muito por essa questão de comunicação que você citou há pouco, hein, Dora? Sem dúvida, sem dúvida. A filha dela deve estar vivendo uma situação bem desconfortável entre esses pais que moram juntos, mas não convivem, né? Enfim, provavelmente só dividem o mesmo espaço físico. Eu defendo, assim, independente da solução que vai ser dada para o caso concreto, se a filha vai ou não sair de casa, é conversa. Com a ajuda de alguém, se eles não conseguem conversar diretamente, mas eu ouvir essa filha, o que essa filha está pensando, o que ela está sentindo, o que está incomodando. Ouvir também o ex-marido que está lá dentro, porque ele faz parte dessa história, não adianta achar que ela vai resolver sozinha com a filha, porque não vai dar certo. Ouvir esse ex-marido ainda convivente, vamos chamar assim, porque está dentro de casa. Possibilitar também que ele converse com a filha. Enfim, entre eles, se eles conseguem ter uma escuta ativa, que a gente chama, ótimo. Se não, trazer um profissional para ajudar nessa conversa e ver o que cada um está pensando, o que cada um está sentindo e qual a melhor solução. Eu digo, as pessoas não precisam concordar, mas elas precisam se ouvir. A partir da escuta, você considera o ponto de vista do outro e você consegue criar uma solução para o seu caso. E a filha dela, mesmo que decida sair de casa, se ela tiver conversado, vai ser outro tipo de saída. Vai ser outro final essa história. Dora, como que é um pouco este trabalho de mediadora de conflitos? A partir de um momento que chega um casal, tem um momento que a criança ou adolescente participa dessa reunião também, a sua tomada de decisão, ela é 50-50 com pai e mãe, ou geralmente a criança ela fica a maior parte do tempo com a mãe, quem recebe o maior salário tem
uma preferência por conta do padrão de vida que pode dar para essa criança? Como que é essa tomada de decisão? Tá, ótima sua pergunta. O mediador de conflito, ele não decide. Ele ajuda as pessoas a decidirem. Então, eu não digo para o meu cliente, faça isso ou faça aquilo. Ele que vai decidir, mas eu vou dar ferramentas para ele. Ter conversas com o ex ou com a ex, fazer conversas comigo também que tragam com mais profundidade o ponto de vista dele, e a partir daí a gente cria soluções. Sobre a escuta dos filhos, eu costumo escutar os filhos na mediação, não obrigatoriamente, em alguns casos eu escuto a partir de 10, 12 anos, depende da maturidade, né? Apesar que essa geração hoje está bem madura, né? Então, a partir aproximadamente de 10, 12 anos eu escuto. Eu tenho preparo para fazer essa escuta, né? E essa escuta é principalmente quando a criança está sofrendo um conflito de fidelidade entre o pai e a mãe. Eu já tive um caso, por exemplo, em que a mãe mudaria de cidade e estava na dúvida se o menino ia com ela ou ficaria na cidade de origem com o pai. E eu vi que a criança, pelo relato deles, estava sofrendo muito com esse conflito de fidelidade para decidir com quem ia, porque eles estavam transferindo para a criança a decisão. E aí eu chamei a criança para essa escuta, e foi muito bom. Então, trazer o ponto de vista, porque tem uma coisa interessante que na hora que você traz o ponto de vista da criança, os adultos se sensibilizam. E a temperatura baixa, e eles se acalmam. Mas a criança tem que vir comigo para aí eu fazer as perguntas, enfim, que fazem sentido, sem julgamento, sem me posicionar. E aí eu levo esse ponto de vista para os pais, e isso ajuda muito para baixar a temperatura, eles considerarem o ponto de vista dos filhos realmente e tentar sair do polo da briga entre eles e olhar realmente para a criança, porque isso é um desafio grande. Os adultos estão muitas vezes cegos no conflito da conjugalidade, ou melhor, do fim da conjugalidade. E é assinado algum documento nestas reuniões, Odora, ou fica apenas um acordo ali entre eles? Aí depende do que foi conversado. A mediação ela pode tratar de questões práticas, até financeiras, jurídicas, ou questões mais abstratas, como as relações e o diálogo, por exemplo. Então, depende do caso. Em alguns casos, a gente faz, sim, um memorando de entendimento. A gente pode até fazer um acordo que é homologado judicialmente, porque se você passa pela mediação, entra em acordo e homologa judicialmente, tem o mesmo valor de uma sentença de um juiz. Então, se for um divórcio, aí sim, a gente faz o acordo, havendo consenso, claro, leva para o judiciário, o juiz homologa e vale como uma sentença. Depende um pouco do âmbito da mediação, realmente. Se não for cumprido, isso tem consequências. Sim, é um título que você executa como a sentença, exatamente. Odora, um dos legados, acho que desta pandemia, é que através da tecnologia nós conseguimos aproximar as pessoas, nós conseguimos trabalhar, conversar, entrevistar, como nós estamos fazendo neste exato momento. A tecnologia pode ajudar nesse processo também? Sem dúvida, especialmente nos casos de alienação parental, porque é um problema no judiciário. Muitas vezes, o juiz, liminarmente, preocupado, claro, com o bem-estar e com a saúde daquela criança, já afasta da convivência do outro genitor. E isso é muito ruim, porque às vezes demora anos para sair uma decisão, aquela criança fica sem conviver e ela tem direito à convivência com os dois, com o pai e com a mãe. Então, a possibilidade de ter a convivência, por exemplo, por vídeo, não é o ideal, claro que não, mas mantém o vínculo entre a criança e o pai ou a mãe. Porque, às vezes, quando esse processo acaba, já passou tanto tempo, as pessoas mal, não conviveram, mal conseguem conversar. Então, é um caminho, sim, não é o ideal. Inclusive, uma das modificações que essa lei nova da alienação parental trouxe foi a possibilidade de, dentro do fórum, haver um ambiente especial, uma sala, um lugar, para essa convivência, mesmo que seja acompanhada por uma terceira pessoa. Isso é fundamental, garantir a convivência, mesmo que seja acompanhado, mesmo que seja no fórum, nesse ambiente especial para isso, ou por vídeo, nos casos de alienação parental. Para nós encerrarmos, para quem ficou curioso, você é a fundadora do aplicativo Os Nossos. Quando você teve essa ideia e como que ele funciona? Tive essa ideia
a partir dos relatos dos meus clientes, porque eu escutava as histórias dos meus clientes, já atendi nem sei quantas pessoas, muitos casais, e eu pensava, precisa ter um jeito mais fácil, mais simples para as pessoas resolverem as questões do dia a dia. Porque as questões do dia a dia, quando não são resolvidas, o conflito escala, em última instância, vão para o judiciário. Então, a cada 3 vezes que você pede para trocar um final de semana, a outra pessoa não aceita, alguém vai ligar para o advogado e vai pedir para entrar com uma ação. E eu dizia, não é possível. A gente tem que organizar essa rotina, as crianças estão virando garotos de recado, porque os pais separados não se falam e mandam recados pelos filhos. E assim, se elas não querem conversar, elas vão teclar. O ideal, sabe, é aquele casal que os americanos chamam casal kitchen table. É o casal que senta na mesa da cozinha e resolve. Mas isso é exceção. Muitas pessoas não conseguem conversar. Então eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para essas pessoas que não conseguem conversar ou que não vão procurar um mediador? Elas vão resolver teclando, porque todo mundo passa o dia com o celular na mão. Então, não tem como não resolver. Precisa ter uma solução, e uma solução que fosse de longo alcance para todo mundo. Por isso eu criei o aplicativo, para que a guarda compartilhada, que é a regra no Brasil hoje, realmente aconteça, porque pelo aplicativo as pessoas podem compartilhar as decisões, você decide com o ex-marido, com a ex-mulher, se o filho, por exemplo, pode viajar no final de semana sozinho com os amigos. É muito chato resolver sozinho, e quando você inclui o outro, você está fazendo a guarda compartilhada como ela deve ser. Então, decisões conjuntas, decisões sobre despesas que podem ser divididas, negociadas, organizar a rotina dos filhos, ter um canal de comunicação eficiente, porque não tem bloqueio no aplicativo, no WhatsApp tem, fazer isso com privacidade e deixar as crianças tranquilas. Esse é o objetivo, e eu me inspirei nos casos dos meus clientes, porque as histórias são essas, problemas de conflito e de comunicação, e eu quis resolver isso pelo aplicativo nossos. Dora, me surgiu aqui um último questionamento. Existe, de quando você iniciou para hoje, alguma mudança, talvez por conta desta geração, e existe uma média de idade que geralmente procura a mediadora de conflitos? Sim, na verdade, a média dos casamentos, né, assim, o dado IBGE, a cada 3 casamentos no Brasil, 2 terminam em divórcio. E ainda e quanto mais alto, bastante, e quanto mais alta a classe social, esse número aumenta, porque a dependência financeira ainda é uma questão, especialmente para as mulheres, para as pessoas se separarem. E aproximadamente a faixa de 10 anos de casamento, e os filhos mais ou menos nessa idade, é o público mais relevante em termos de cuidados com os filhos, guarda compartilhada e questões pós-divórcio. Então, é uma faixa aproximadamente entre 40 e 50 anos de idade, com os filhos mais ou menos com 10, 15 anos. Esse é o grosso, tá? Claro que, enfim, de maneira geral, são esses os números. E nós temos 2.616.000 pessoas divorciadas com filhos até 18 anos. Quer dizer, que vão dividir essa guarda e que precisam de ajuda. Então, tem muita gente que pode resolver as suas questões, ou com o mediador. E, aliás, o aplicativo, ele seria o passo depois do mediador ou do advogado. Porque você resolve as questões jurídicas, organiza a convivência, a pensão, etc. E no dia a dia, você resolve pelo aplicativo para que as crianças e os adolescentes fiquem em paz. Esse é o meu maior objetivo. Dora Awad, mediadora de conflitos entre casais, fundadora do aplicativo Os Nossos, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram passadas aqui, eu tenho certeza que de grande valia para o nosso público, tirando dúvidas também dos nossos telespectadores. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar para falar sobre esse e outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição para dúvidas, outras conversas, qualquer tema de família, que realmente é a minha paixão. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a participação da Dora ao vivo nesta terça-feira aqui no nosso Câmara Total, 12:00 mais 39 minutos. Agora eu vou acionar novamente a nossa repórter Dalila Pereira, que já está aqui no vídeo. Ela está ao vivo em uma clínica veterinária, porque você que está nos acompanhando, você que está assistindo ao Câmara Total, tem o seu animal de estimação? E quando você viaja, você o leva junto? Ele fica bem ou fica meio enjoado? Será que pode dar algum remédio antes? E a questão da alimentação?
Precisa fazer algumas paradas ao longo do caminho? Bom, Dalila, eu sei que você tem 3 gatos, então acho que é o momento também de você tirar algumas dúvidas. Seja bem-vinda novamente e boa tarde. Oi, de novo para todo mundo que está aí acompanhando a TV Câmara. Pois é, Gabriel, eu tenho os meus 3 gatinhos lá em casa, já passei por experiência de ter que viajar com um e hoje a gente vai falar disso aqui no É o Bicho ao vivo, para falar de quem vai viajar com animais, quais as dicas, quais os cuidados que a gente tem que ter. E vocês, vai rodar aí a vinheta do É o Bicho, a gente vai tirar todas essas dúvidas que vocês têm aí. Pois é, gente, janeiro, muita gente está viajando, está tirando aí suas férias, seu descanso, mas quem tem bichinho fica naquela preocupação, como faz para levar o seu bichinho, o seu pet, gato, cachorro, na viagem? Quais as melhores dicas, quais os melhores procedimentos na hora de levar no carro, por exemplo? E quem vai tirar essas dúvidas no É o Bicho de hoje, ao vivo aqui, é o doutor Newton Júnior, que é veterinário já há 6 anos, está aqui cheio de informação boa para dar para a gente. Obrigada, viu, Newton, de tirar esse tempinho aqui para a gente. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a vocês de virem até aqui ao hospital. Hoje a gente vai passar algumas orientações sobre levar os animais até a sua viagem, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre os cães e também sobre o transporte com os gatinhos também. O Bud é hoje nosso modelo aqui, tá quietinho por enquanto, vamos ver como é que ele fica aí até o final, vai nos ajudar aí a mostrar como fazer com os cãezinhos, como botar aqui a coleira, essa coisa toda. Mas dá para viajar com o bichinho? Se você for aí de carro para alguma distância, dá certo ou é melhor deixar em casa? Dá para viajar sim, sempre bom ter algumas orientações do veterinário, ver o real estado de saúde do animal, né? E tem algumas indicações de como fazer esse transporte com segurança, né? Então, até mesmo saber o estado de saúde do animal, se ele tem alguma afecção, né? Qual a distância da viagem, se você vai ter que parar, se não, a questão de alimentação, se ele vai ficar em jejum ou não. Então, procurar um profissional de saúde para dar uma avaliada no animal seria já um primeiro passo. Seria interessante fazer isso daí. Isso, independente da idade do animal, da raça, se é gato ou cachorro, né, ou até mesmo animais silvestres, o ideal é saber realmente como está o estado de saúde do seu animal, né? Fazer alguns pré-exames, né, para saber como ele está, se ele tem condições realmente de estar viajando. Então vamos lá, está a turma toda, pai, mãe, filho, a cachorrada. O que a gente faz? A gente deixa o animal em jejum, a gente dá um remédio, a gente tem que calcular aí o tempo de viagem, como é que funciona isso? Sim, o ideal primeiramente, né, ver se todas as vacinas desse animal estão em dia, né, para a questão do risco de uma doença infecto-contagiosa, porque a gente não sabe como vai ser no local de chegada. E em questão de, a gente indica mais um jejum, né, para essa viagem do que estar fazendo um medicamento para conter o enjoo, né? Então reduzir a porção desse alimento, né, e às vezes deixar ele um jejum um pouco maior, né? Mas tem que ver a real necessidade do seu animal, se ele é um animal idoso, se ele é um animal jovem, a distância, né? É bem importante. Então, melhor não deixar ele de barrigona cheia. Não, porque é bem provável que ele possa até mesmo vomitar se ele tiver com uma grande quantidade de comida. Mas durante a viagem seria interessante dar um petisquinho, uma água só para ele hidratar, ou melhor não dar nada? O ideal é só mesmo a água, né, para estar hidratando esse animal e fazer alguns pontos de parada, né, para ele fazer as suas necessidades, né? Fazer o seu xixizinho, as suas necessidades lá. E esse animal, a gente tá aí, vamos pro litoral, com esse nosso cachorrinho, com o Bud, olha, até deitou, um amorzinho. Esse animal, como é que ele vai transportado dentro do carro? A gente tem até aqui uma caixinha de transporte. Esse aqui é o ideal.
um cinto? Como é que funciona? Vamos falar primeiro de cachorro. Sim. Bom, vamos lá. A maior parte dos cães em si, eles vão, né, no cinto de segurança. Então, no lugar da guia, a gente tem uma outra guia que vai até o seu cinto de segurança. Então, é de extrema importância que esse animal esteja no cinto, né, e no banco de trás. Né, porque no banco da frente ele pode tirar a sua atenção, né, então é ideal que ele vá atrás e no cinto de segurança. Animais mais agitados, né, o ideal é que ele faça esse deslocamento numa caixa de transporte, porque é para a segurança dele e também de quem está conduzindo o automóvel. Se for de pequeno porte, melhor ir na caixinha ou também vai no cinto que é tranquilo? Varia muito essa questão do comportamento do animal. Tem animal que é de grande porte e consegue ir só nessa guia, no cinto de segurança, mas tem animal que precisa ir na caixa de transporte. Né? E o pequeno é a mesma situação. Ele precisa ir no cinto ou na caixa de transporte. Varia muito de acordo com como é o comportamento do animal. E assim, o Bud está aqui com essa coleira, não sei se é esse o nome aqui direito, o melhor na hora de colocar o cinto. É uma coleira que só no pescoço ou essa que abraça o animalzinho todo? O ideal é essa coleira, né, que é um peitoral, que ela é bem mais seguro. Num risco, né, de um acidente, alguma coisa, ela vai segurar melhor o animal do que uma coleira só no pescoço, né? Ou até mesmo um enforcador. Então, o ideal é uma guia com peitoral, né? Uma guia reforçada, né? E a gente falou aqui de cachorro, do Bud viajar aqui no banco de trás. Olha, ele tá agitado, acho que quer descer. Vamos ver se ele fica quietinho. Calma aí, Bud, você tá famoso, hoje tá ao vivo aqui na TV. Mas e se for gato? Gato a gente sabe que é um bichinho mais complicado ali. Vai na cestinha, é melhor ou também vai solto? O gato, o ideal é que ele faça o transporte sempre na caixa de transporte, porque gato, eles podem se assustar com uma facilidade muito grande e é bem mais seguro para eles. Eles já estão acostumados, né, a fazer o seu deslocamento sempre em caixinha de transporte. E no gato, na questão que eu perguntei do cachorro, também vale para o gato a questão de deixar ele com alimentação menor, tomar um remédio? Segue a mesma linha? Segue a mesma linha de raciocínio. A gente reduz a porção do alimento, né, e deixa ele com um jejum um pouco maior também. E é importante nesse momento da viagem o tutor levar a carteirinha do animal ou não tem necessidade? Sim, é de extrema importância também estar levando a carteirinha, porque no caso de uma necessidade de procurar um hospital ou alguma clínica, você poder estar certificando que o seu animal está vacinado. Tem diferença na hora se for um cachorro mais idoso ou um filhote? Porque filhote às vezes é mais agitado, né? Sim. As orientações são as mesmas, né? Um cachorro idoso, se ele já tem algum tipo de afecção, a gente se preocupa um pouco mais, né? Mas o filhote normalmente dá um pouco mais de trabalho porque ele é mais agitado, né? O ideal do filhote é que ainda não acabou sua vacinação, ele não ir para viagem. Não viajar, Só né? ir viajar após finalizar a sua vacinação. Atenção nisso. Se seu filhotinho ainda não está todo protegido, né, com as vacinas, vamos deixar em casa por enquanto. Isso. E falando assim sobre... muita gente vai para o litoral nesse período, né? Cachorro aproveita, corre na areia, entra na água. Pode deixar o bichinho correr ou tem que tomar algum cuidado? É melhor deixar ele ali preso na barraquinha da praia? O ideal é sempre se preocupar bastante com a questão da temperatura, né, e da hidratação do animal. Muitos cães, né, vão até a praia, entram na água, ficam na areia. Tem a questão de um certo risco da questão da areia em si, de uma contaminação, mas após a maior parte dos cães que vão, a gente indica um banho bem adequado, né, após ter esse contato com a areia, com o mar, e sempre secar bem esse animal. Né? Sempre hidratar bastante, né? Que ele vai correr, vai pegar aquele sol, então tem que dar bastante água. Sim, até mesmo água de coco a gente pode estar dando para esses animais, sim. Olha, água de coco, bom para todo mundo, né, gente? Água de coco gelada. Mas falando assim, infelizmente a família não pôde levar o animalzinho. Vai deixar em um hotel, por exemplo. Quais as dicas que você tem para passar para a gente para fazer uma boa escolha, para saber que seu animal vai estar seguro naquele espaço? Acho que principalmente ir até o local, conhecer a estrutura realmente, entender como que é a divisão dos animais, tem a divisão dos animais pequenos com os animais grandes,
como que é a questão da socialização. Alguns animais não aceitam bem outros animais, então eles precisam ficar aí separados. Já passar essa informação, meu animal ele não aceita outros animais, ele é um pouco endócil com outros animais, ele tem algumas manias, explicar realmente como é o seu animal para esse local estar recebendo ele da forma adequada. Acho que também se preocupar sempre com a alimentação, não mudar a alimentação do seu animal nesse local, ele comer o que ele já está acostumado, para não ter algum problema em si digestivo. Eu perdi totalmente a concentração aqui com o Bud bocejando, todo comportado. Gente, é um príncipe. E eu aproveito até para falar da minha experiência, que eu tive que trazer minha gata no avião. Tem toda também uma série de recomendações, seguir as recomendações do nosso profissional aqui, deixar o animal um pouco mais de jejum, foi na caixinha de transporte, foi tudo tranquilo. Então, no avião tem algumas regrinhas, a gente pode até falar sobre isso um outro dia, convidar aqui o Newton Júnior para falar desses assuntos. O Bud, o nosso modelo hoje, super comportado. A gente falou aqui do cinto de segurança, da medicação, de todas as questões gerais. Falamos da caixinha de transporte também. Tem mais alguma dica que seria importante falar, que eu não perguntei? Newton, alguma coisa que eu deixei passar? Acho que mais essa questão mesmo, né? Se for de avião, né? Uma boa caixa de transporte, né? E colocar os pertences do animal, ele vai se sentir mais seguro com os pertences dele em si, tanto para os cães como para os gatos. Fazer o jejum e saber realmente como está o estado de saúde do seu animal, né? Levar ao veterinário, fazer os seus exames, fazer um check-up para não ter nenhuma intercorrência nessa viagem. Newton Júnior, profissional da área da veterinária, 6 anos aí atendendo os bichinhos. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações hoje. Bud, obrigada por ficar comportadinho, nosso modelo aqui. A TV Câmara fica de portas abertas para um outro bicho, algum outro assunto, voltar a falar de algum assunto super legal com a gente aqui. Eu que agradeço e uma boa tarde a todos. O Bicho de hoje, ao vivo, aqui direto com o Bud, nosso modelo. Demos várias dicas para você que vai pegar a estrada aí com o seu bichinho. As minhas gatinhas estão lá em casa, bem cuidadas. Tirei várias dúvidas interessantes para se um dia eu precisar viajar com elas. Gabriel, eu volto aí dos estúdios. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de quem está assistindo aí do outro lado. Eu vou ficar aqui com o Bud, fazendo um carinhozinho, que ele é um bebezinho lindo. Tchau, Gabriel. Não vou dar nem mais atenção para você. E muito bonzinho, né? Participação especial, então, aqui no nosso Câmara Total. Quero agradecer, claro, a Dalila Pereira por todas essas informações, ao Newton Júnior, que é veterinário também, explicando para você que vai fazer uma viagem para fazer desta melhor maneira. Então, é uma informação segura para chegar até você. 12h54 agora, vamos fazer o seguinte, último intervalo no nosso Câmara Total. Na volta tem o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Você tem criança, tem adolescente, ainda não comprou a sua lista de material? Tem dica importante então para você conseguir economizar. E tem a previsão do tempo para esta tarde e também para esta quarta-feira. Será que vai continuar chovendo? Já depois do intervalo. Meio-dia mais 57, Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Será que tem como economizar na hora de comprar o material escolar? A gente sabe que começo de ano agora, são inúmeras contas e estes produtos são comuns a milhões de brasileiros. Então, o nosso quadro Na Ponta do Lápis vai trazer para a gente dicas importantes na hora de você fazer esta compra. Oi, gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar. Acabou agora o fim de ano, vários gastos, festas, presentes,
Mas o começo do ano já chega também com várias continhas que são típicas dessa época. E vem aí a questão do material escolar, para quem tem filho, para quem tem neto, algo nesse sentido. E se você não se organizar, às vezes pode ficar um pouco complicado de pagar tudo isso, fazer caber no orçamento. Mas se você acompanhou o Na Ponta do Lápis durante todo o ano passado, com certeza se organizou e vai conseguir fazer tudo caber aí no orçamento. Mas se você deixou para cima da hora, quer aquela dica para tentar economizar nesse momento, a gente trouxe aqui o Rinaldo Luiz Fusco, consultor financeiro, para dar umas dicas, para tentar aí que esse impacto não seja tão grande aí no orçamento. Rinaldo, obrigada pelo seu tempo, vir aqui dividir conhecimento com a gente. Perfeito, Dalila. Como que eu posso te ajudar? Pois é, vamos saber agora, né? Começo do ano, teve todas aquelas contas no final de ano, mas sempre tem aquelas coisas em janeiro, fevereiro, aqui no comecinho, que são típicas desse período, né? E o material escolar tá aí e pode ser um valor bem alto, né, no final das contas. Pode ser um grande vilão, né, para as famílias. E aí sempre tem algumas formas de você buscar racionalizar, economizar, né? Então, o quanto antes realizar essas compras é importante. Tem muitas famílias que procuram realizar essas compras no final de dezembro, é bacana, ou logo nas primeiras semanas de janeiro. Então, isso pode ajudar a pegar um preço até melhor, né, nas lojas. O material escolar ele veio de uma pressão inflacionária muito forte em 2021 para 2022. Ele teve 30% de aumento e agora, esse ano, a expectativa é que fique na média da inflação normal, que está na faixa de 6% ao ano, né? Então, a pressão inflacionária será menor, né, do aumento todo que nós verificamos na virada de 2021 para 2022. Mas sempre é bom aproveitar os materiais que restaram do ano anterior, né? Compartilhar livros entre amigos, com amigos que têm filhos maiores, né? Aqueles livros, né? Procurar comprar livros utilizados que estejam em bom estado, né? Então, algumas dicas para poder realmente economizar. Sempre que possível, conseguir um bom desconto, comprar à vista, né? Então, aí negociar um bom desconto com o lojista, né? Ou se não der um desconto e você tiver limite no seu cartão de crédito, compre parcelado, mas sem deixar entrar no rotativo o cartão de crédito, que é o maior vilão em termos de taxas de juros. Mas quando chega nesse momento, assim, né, de comprar material escolar, são tantas coisinhas, tem que tirar o bumbum da cadeirinha e pesquisar, né? Porque ir na primeira loja não é a melhor opção. Exato. Então, esse também, a pesquisa é muito importante, né? Hoje nós temos bons fornecedores através das plataformas online, né? Através de todos os e-commerces, né? Como nós chamamos, né? Como Magalu, como Americanas, como Mercado Livre. Então, as famílias podem ir até as lojas físicas para conhecer e selecionar o produto que mais é adequado para eles, né? E pesquisar também os preços desses mesmos itens na internet. E aí você consegue verificar um melhor desconto e até mesmo negociar com o lojista um desconto mais interessante para poder comprar fisicamente mesmo. Outra dica importante, evite levar as crianças no momento da compra, né? Porque elas se empolgam, elas querem aquele item... O da moda, o colorido, brilhoso. Exato, as crianças são muito antenadas hoje em dia, então já querem aqueles que são realmente da moda, de marca. Então evite levar as crianças, né? E para ser uma compra, procurar ser uma compra racional. Procurar fracionar as compras, por exemplo, entre o material escolar tem os uniformes. Então, muitas vezes você tem uniforme em bom estado do ano passado, então procure aproveitar, né? Também sempre tem as mães que compartilham informação dos filhos que cresceram, perderam
uniformes que ainda estão novos, né, não conseguem usar, então muitas vezes você consegue comprar num preço melhor também, né, com pouco uso, aqueles que mudaram de escola, né, então sempre tem caminhos para você economizar e toda economia é válida porque são muitos itens, né, então também é importante verificar com a escola quais são os itens, né? Se precisa entregar tudo na primeira semana, se tem alguma coisa que pode deixar para entregar no segundo semestre, por exemplo. Porque tudo que conseguir descolar de janeiro e fevereiro, você vai conseguir fazer caber dentro do seu orçamento, né, do mês. Isso é bem interessante de ver o que pode deixar para depois, né? Porque geralmente, hoje cada vez as listas de escola estão ficando maior, mais coisa, mais material. Então o que não for usar nos primeiros meses, entregar depois, né? Que aí empurra para depois do meio do ano, porque janeiro, fevereiro tem muita conta, tem muita coisa para pagar, né? Exato, e aí já auxilia bastante as famílias, né, a equilibrar e conseguir atender todas as necessidades ali que tem que se organizar. Você comentou de conversar com outras mães, outros pais, juntar às vezes para comprar. Exato. Grupos de compras funcionam muito bem para comprar num volume maior, né? Comprar já do atacado muitas vezes, né? Aqueles itens mais comuns, né? E que todas as séries precisam, né? Todos os anos escolares precisam. Então mesmo diferentes idades podem se unir e realizar compras no atacado, né? Então isso também são um grande diferencial também, que pode ajudar bastante. E se a pessoa for bem organizada, dá até para se antecipar, né? Porque quando chega o período, realmente os preços às vezes vão para as alturas. Exato, e o maior volume de compras é em fevereiro. Então se puder fazer isso no início de janeiro, né? Em meados de janeiro, pode ser, você vai encontrar as lojas mais vazias, vai conseguir negociar mais o preço, né? Então, mas a pesquisa é o mais importante. Então, pesquisar na internet também, então fazer uma boa pesquisa, os grupos de compras vão auxiliar bastante. Então, seria mais ou menos nessas linhas aí as melhores oportunidades para reduzir os gastos. Sebo, troca de livro também, né? Exato, aproveitar os livros já foram utilizados, que estão em bom estado, né? Então isso sempre ajuda bastante. Quem tem irmão ou irmã na série anterior também já ensina o filho a deixar tudo organizado, não destruir muito o livro, porque tem criança que deixa o livro todo riscado. Exato, para poder aproveitar isso, né? Para poder passar para outras crianças, né? Isso é muito importante. A gente falou aqui sobre pesquisar, se antecipar, reutilizar também o material de quem tem outros filhos, ou às vezes primos, sobrinhos, ali a família grande, pode juntar outros pais e mães para comprar o material em grande quantidade, deixar alguma parte mais para frente. Tem alguma outra dica que seria legal de falar, alguma outra informação bacana para a gente passar para o pessoal? Não, acho que o principal é isso, né? Então procurar fazer, acho que a pesquisa é um ponto-chave, né? E para poder ter um poder de barganha, ter um poder de negociação ali no momento da compra, né? Então faça a pesquisa, né? Se planeje, procure entender com a escola o que você pode fracionar, o que você pode deixar para o segundo semestre. Ou os uniformes você consegue normalmente descasar, né? Se precisar comprar agora no início do ano, compra só algumas peças, né? Para início do ano mesmo, e depois em março, abril, a pressão já diminui e você vai conseguir um preço melhor. E se puder à vista ou parcelado também é uma boa opção? Se for o parcelado sem juros, né? E muitas vezes o que acontece, né? Muitas vezes as lojas não dão desconto para pagamento à vista. Se você tiver limite no cartão de crédito sem juros e for parcelado sem juros, é vantagem. Agora, se conseguir um desconto, então vamos aproveitar o desconto. Olha aí, Rinaldo deu várias dicas. Ele ainda vai voltar em outro momento para conversar com a gente, porque começo de ano não é só material escolar, a gente também tem muito imposto para pagar, IPTU, IPVA, DPVAT. A gente, em outro Na Ponta do Lápis,
vai convidar o Rinaldo para voltar aqui e falar também desses impostos aí, se tem como a gente economizar ou talvez garantir aí que não façam uma desordem no orçamento. Rinaldo, obrigada pelo tempo. Viu? Fico à disposição, muito é o que agradeço. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Eu convido vocês a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas, conferir os outros programas desse quadro, Na Ponta do Lápis, é claro, e também dos outros programas da TV Câmara. Eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau. E hoje, para variar, já choveu em muitos bairros aqui da cidade de Campinas. Para agora à tarde tem previsão de mais chuva e segue essa tendência para quarta-feira, com o sol tentando aparecer de uma forma bem tímida, mas a nebulosidade ela continua em alta e tem previsão de chuva para amanhã, para esta quarta-feira, aqui para a cidade de Campinas. A temperatura, pelo menos para quem gosta de calor, para quem está com saudade do verão, aos poucos ela vai subindo. Olha só, elas já estão aqui na Metera, então para amanhã, quarta-feira, dia 11 de janeiro, mínima de 19 graus e a máxima pode chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas, mas o guarda-chuva ainda precisa continuar ao seu lado, porque senão você vai ficar ensopado. Tem previsão de chuva aqui para esta quarta-feira na cidade de Campinas. 1h mais 10 minutos, o Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue, hein? Aqui na TV Câmara Campinas tem um convite para te fazer. Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, tem o nosso programa de saúde com a Viviane Novaes, que você pode participar através do 19 97829 3776. Participe, mande o seu questionamento que a Viviane Novaes faz ao vivo aqui e nos vemos amanhã na quarta-feira, ao vivo a partir das 11 horas da manhã. Tô te esperando, hein? Até mais. Tchau, tchau.